Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido o amado a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2. Hoje queremos falar sobre a edificação da casa do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que o povo de Israel não estava preocupado de edificar a casa do Senhor. O povo de Israel ficava preocupado de querer viver nas casas luxuosas. Então Deus, ele foi falar com o profeta Ageu, para que o profeta Ageu falasse para o povo de Israel, para deixar de se preocupar de viver numa casa luxuosa, enquanto a casa do Senhor está ruim. Por que Deus foi falar com o profeta Ageu? Porque o profeta Ageu, ele não se preocupava de querer viver numa casa luxuosa. Ele sempre se preocupava de edificar a casa do Senhor. Ele colocava em primeiro lugar a casa do Senhor, porque ele sabia ainda que ele vivia numa casa luxuosa, mas se a casa do Senhor está ruína, não há nenhuma diferença. Então vim falar para você, minha irmã, você que tem se preocupado em querer viver numa casa luxuosa. Eu não estou a dizer que você não pode viver numa casa bonita. Eu não estou a dizer que você não pode viver num prédio. Mas permita-me te dizer nesta tarde, antes de se preocupar de querer viver numa casa luxuosa, se preocupe em primeiro lugar em edificar a casa do Senhor. Porque quando você edificar a casa do Senhor, a presença do Espírito Santo irá se manifestar na sua vida. Deus, ele irá habitar na casa dele. Mas qual é essa casa que nós estamos a referir? Nós não estamos a falar de uma igreja física. Nós estamos a falar de uma igreja espiritual. Que você tem que se preocupar sempre em procurar buscar a presença do Espírito Santo. Busca a presença do Espírito Santo. Edifica a casa do Senhor. Qual é essa casa que precisa ser edificada? Você precisa edificar o seu coração. Porque ainda que tu pregas bonitas, ainda que tu falas em línguas, ainda que você seja um pastor, diácono e evangelista, mas se o seu coração é depósito do lixo, você não é nada diante de Deus. Permita-me te dizer nesta tarde, você precisa de se preocupar de edificar a casa do Senhor. Irmão Helder, como posso edificar a casa do Senhor? Aí está a dica, minha irmã. Procura buscar a Deus em todos os momentos. Procure meditar a palavra do Senhor na sua vida. Porque quando você buscar a Deus, ele entra na sua vida. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Que tenha um bom final do dia, no nome de Jesus.